Lula foi no dia 9 a Moscou, junto com Putin e outras autoridades, por assim dizer. Então, Lula, nessa viagem, foi partícipe, assistiu o desfile da vitória e a CNN, né, também reportou a viagem de Lula. Putin recebe Lula para desfile do Dia da Vitória em Moscou nesta sexta-feira. O brasileiro chegou na Rússia na quarta e se encontrou com o líder russo. E foi, aparentemente, um encontro bastante caloroso, parece de velhos amigos. A imagem do abraço, o vídeo do abraço de Lula em Putin revela isso. Olá, estou muito feliz de encontrar a senhora neste aniversário. Então, Lula preferiu celebrar o dia 9, né, o lado soviético da vitória sobre os alemães. Luiz Felipe, que simbolismo tem isso para até o momento geopolítico que nós estamos vivendo? Olha, primeiro, a história tem que ser reescrita, porque nós contamos a história como a vitória dos aliados, né? Quando a gente comemora. Nós, Brasil, fez parte dos aliados. Agora, se for computar quem venceu a Segunda Guerra Mundial, em termos de território, de ascensão política, de proposta política para o mundo, foi a União Soviética, essa que é a verdade. O alastro do comunismo durante a guerra, e que depois gerou a Guerra Fria, foi muito grande. Então, acho que os dois lados continuam, cada um celebrando a vitória contra o nazismo, né? Isso é um ponto pacífico. O comunismo, como representado pela União Soviética, não é nada diferente do fascismo e do nazismo, nada diferente. E agora a gente está vendo o Putin querendo resgatar a União Soviética geopoliticamente, voltar atrás numa visão de hegemonia regional. E o que eu vejo com relação a isso? O Lula se posicionando para esse lado, ele está criando um antagonismo muito grande. Por quê? Nunca foi tradição do país Brasil apoiar esse eixo, né? Até o lado fascista o Brasil já apoiou com Vargas, né? Já caiu para o lado fascista durante Mussolini, época que tinha Salazar e tinha Franco no comando da Península Ibérica. Então você tinha ali uma aliança fascista na Europa. E o Brasil caiu para esse lado. Agora, nunca para o lado comunista, né, do ponto de vista aqui de distinção política e de aliança com um país que é na fronteira com a Ásia. Mas Putin hoje representa, junto com Xi Jinping, um antagonismo a tudo que o Ocidente quer. E lembrando, ele foi agente da KGB durante muito tempo, então ele entende o que está acontecendo no Ocidente. Muito disso foi protagonizado pela KGB, que ele liderou, e em termos de subversão política, em termos de ações sociais que desmobilizam e descredenciam os estados ocidentais. Então o Lula se colocando junto da comemoração do dia, no dia em que a Rússia celebra, eu acho que é um grande erro geopolítico. Grande erro, mesmo se você for de esquerda. A gente já tem uma posição ideológica bem nítida anti-esquerda. Agora, vamos falar para o pessoal da esquerda. Se você é esquerdista e vê o Lula se posicionando agora com o Putin, o que significa isso? É uma precarização, né, ou seja, uma fragilização do Brasil. Porque tudo que o Brasil precisava fazer para fazer essa mudança, eu estou saindo do eixo ocidental, estou indo para o eixo agora anti-ocidental, né? Estou preparado para isso? As consequências que podem vir, os desdobramentos que podem vir, não só as sanções econômicas, sanções tecnológicas, sanções de visto para todo o país, além das interferências, aí uma série de ações que possam vir
contra o Brasil, contra políticos, contra cidadão brasileiro. Então, o que o Lula está fazendo? Ele está fazendo essa movimentação política achando que o resto vai acontecer, que o dever de casa institucional do Brasil vai ser feito, que nós, de repente, vamos ter uma alta tecnologia para poder se defender de qualquer ataque de hacker nos nossos sistemas, que nós vamos ter aí um corpo diplomático qualificado para fazer aí uma mediação quando a gente faz essa mudança, que nós temos uma economia forte bastante para aguentar qualquer embargo econômico. Então você veja, nós não fizemos dever de casa nenhum. Então eu estou falando aqui como se eu estivesse querendo ajudar o Lula aqui no seu reposicionamento. Então o que ele está fazendo é aquela coisa, não fiz o dever de casa, mas eu vou entrar para o clube daqueles que tiveram boa nota. É isso, ele está fazendo isso, ele está fazendo uma movimentação política sem ter feito toda a retaguarda. E eu acho que isso só vai fragilizar nós, porque ele e o governo dele e aqueles que estão apoiando o governo dele, quando apertar essa conta, e se apertar, e quando apertar, o Ocidente vir pressionar e falar, Brasil, você não pode ficar contra o Ocidente, porque se você ficar contra o Ocidente, você é grande e importante demais para você ficar contra o Ocidente. Não podemos deixar você ir para esse outro lado, né? Então, quando apertar essa conta, ele tem para onde escapar. Ele tem para onde fugir. Então, a Rússia, para ele, é a Argentina para o Hitler. Então, é mais ou menos por aí que eu estou pensando. Então, é uma grande responsabilidade geopolítica que ele está fazendo. Isso vai fragilizar tudo no Brasil, vai fragilizar financiamentos, créditos que a gente pode obter, expansão de acordos internacionais com o Ocidente, qualquer país do Ocidente, não é só Estados Unidos. Então, eu acho que isso é errado. Para quê? A grande razão é isso. Para quê? E o contraponto é o seguinte, ele deveria estar aqui porque os Estados Unidos estão na iminência de declarar o Brasil um narco-estado. Exatamente porque nós não consideramos o PCC e o Comando Vermelho como grupos terroristas, narcotraficantes. Então, assim, o que ele está fazendo? Fora que já estamos sinalizando que vamos abraçar membros de grupos terroristas do Oriente Médio, vamos ter aqui um país que está dando praticamente salvo-conduto para esses grupos terroristas internacionais. Então, assim, é botar o Brasil no epicentro das ações do Ocidente para se protegerem, e isso não é bom. E a diplomacia é um jogo de emissão de sinais, né? E outro sinal que foi dado pelo presidente, foi também noticiado pela CNN, Lula e outros líderes usam um símbolo polêmico. Vamos ver a reportagem da CNN na tela, um símbolo polêmico que é a fita de São Jorge. A fita de São Jorge é essa fita em laranja e preto que celebra a vitória do lado soviético na Segunda Guerra Mundial, mas que foi ressignificada recentemente e se tornou um símbolo de apoio à invasão da Ucrânia pela Rússia. Está aí a imagem do presidente Lula com a fita de São Jorge, cumprimentando Vladimir Putin. Os sinais são todos de que o governo brasileiro escolheu um lado, né, Loba? Então, eu estava notando que esse símbolo aí foi colocado na lapela de todos os representantes que estavam lá. Então não foi uma opção brasileira, vamos dizer assim. Mas, de qualquer maneira, a política externa, Ricardo, é uma política pública, está estabelecida na Constituição brasileira, no artigo 4º. O Brasil tem uma história de diplomacia que sempre seguiu esses artigos que estão ali, esses parágrafos que estão no artigo 4º, que tratam da cooperação, da manutenção da paz, respeito à autodeterminação dos povos, da integração regional, todas as pautas que, em tese, promovem o desenvolvimento, deveriam promover o desenvolvimento econômico-social brasileiro. Junto com eles a economia de mercado, junto com eles uma economia próspera e pacífica, enfim, conceitos que estão muito mais alinhados ao ambiente ocidental e é uma tradição centenária que o país tem de relações não excludentes que não estão sendo seguidos pelo Brasil nesse século, em função dessa visão que o Partido dos Trabalhadores tem da política externa, que é uma política partidária, não é nem de governo, ela deveria ser de Estado.
Mas se ela fosse de governo, até você entende nuances nos governos, mas essa é uma política do Partido dos Trabalhadores. Não tem nada a ver com a tradição brasileira, muito menos com eu diria, com a vontade popular, se é que existe vontade popular em política externa, porque as pessoas não sabem nem onde é a Argentina, na média. Mas aqueles que sabem se incomodam, como eu, como você, como estão aqui os ouvintes do programa, se incomodam muito com esse tipo de coisa, porque não há nenhum problema o presidente brasileiro encontrar com Putin. Aliás, é bom que ele encontre. Mas há uma diferença grande na maneira como ele se pronuncia, no momento nas ocasiões, e aquilo que ele fala e aquilo que ele faz. E esse tipo de encontro com esse perfil é um alinhamento excludente, é um alinhamento que coloca o Brasil numa posição que gera desconfiança em todos os aliados tradicionais brasileiros. Nos Estados Unidos da América, o Brasil é um país americano, ele está nas Américas, ele foi constituído na construção dos países novos, né, dentro da economia de mercado, das democracias, dos valores ocidentais. Então, assim, você pode até ter um perfil de país que não tem diferenças com ninguém, que não teve guerra com ninguém, mas ele participou da Segunda Guerra, foi o único país latino-americano que participou do esforço de guerra de verdade. Aí ele vai participar no dia 9, e aí vai fazer esse papel aí que praticamente condena qualquer negociação de paz com a Ucrânia, escolher um lado. Então, assim, realmente é muito preocupante, porque há pouco que a gente possa fazer, a não ser observar e fazer a contagem regressiva, como eu tenho insistido em todos os programas aqui, é o que nos restou, fazer a contagem regressiva, e a não ser esperar que no próximo governo, se mudar, a gente recupere um pouco da credibilidade perdida, que esse terceiro mandato aí tem praticamente jogado cal na reputação brasileira que o Brasil tinha, já que ele não tem hard power, soft power ele já teve, mas agora está perdendo completamente. E está na tela aí a sugestão do próprio Lobauer dos dias restantes, Lobauer. Aí, 597, sejamos fortes. Até 1º de janeiro de 2027, troca de governo. Então faltam aí 597 dias, 3 horas, 39 minutos e contando. E nós temos também um vídeo mostrando, Lobauer, essa diferença, pelo menos no cumprimento entre Lula e Putin e Lula e Zelensky, né? Um vídeo que já dá algum sinal também dessa diferença de tratamento. Vamos ver. Distanciado de um lado, né? E próximo do outro. Body language, como se diz, né? E a conversa de Lula com Putin foi de retomada de sonhos, de aproximação. Falaram de minerais críticos, de terras raras, de exploração também da transição energética, mas a fala de Lula é da retomada do sonho de uma antiga conversa com o presidente Putin. Vamos ver agora 2 vídeos, né? O primeiro da reunião, os 2 vídeos da reunião de Lula com Putin. Primeiro, meus agradecimentos pela extraordinária acolhida a mim e a minha delegação nessa visita para homenagear os heróis da Guerra Patriótica. Quero lhe dizer que essa minha visita, depois de 15 anos, é, na verdade, a retomada dos sonhos que nós construímos nesses 15 anos. Esses sonhos construídos parecem falar também de energia, né? Foi o que ele abordou nesse segundo trecho. Nós temos algumas coisas que são extremamente importantes para o futuro do Brasil e para o futuro da Rússia. Esta minha visita aqui é para estreitar e refazer com muito mais força a nossa construção de parceria estratégica. O Brasil tem interesses políticos, interesses comerciais, interesses culturais, interesses científicos e tecnológicos com a Rússia. Por seu lado, a Rússia deve ter muitos interesses com o Brasil. Somos 2 grandes nações em continentes opostos. Fazemos parte do Sul global e nós temos a chance de, nesse momento histórico, a gente poder fazer com que a nossa relação comercial ela possa crescer muito. Nós temos um fluxo comercial de aproximadamente 12 bilhões e meio de dólares. É um fluxo comercial bastante deficitário para o Brasil, mas nós entendemos que o potencial de crescimento
crescimento dessa relação é muito grande. E é por isso que nós estamos aqui. Nós temos interesse em discutir a área da defesa, a área espacial, a área científico-tecnológica, a área da educação e a área, sobretudo, da questão energética. Adriano Janturco, além de descobrir que a Rússia está agora no sul global, o que mais se pode aproveitar de fato dessa visita e desse programa de aproximação Brasil e Rússia? Boa noite, Ricardo. Boa noite a todos. Olha, primeiro tentar explicar do que se trata este Dia da Vitória, o 9 de maio, e por que Lula foi lá. Bem, este Dia da Vitória, chamado assim por Putin, é a enésima tradição completamente inventada. Existe faz só 20 anos, que parece muito para alguns, mas na verdade é muito pouco. Porque antes tinha um desfile de cunho totalmente diferente, muito mais comemorativo, por exemplo, comemorando os combatentes da época, as vítimas da guerra, etc. E depois, desde 2005, foi toda a cerimônia, foi o dia, a festa, foi mudado para algo mais patriótico, mais de celebração, etc., por vários motivos. Em parte porque, inclusive, os combatentes da guerra, da Segunda Guerra, obviamente, por questões demográficas, não tinha mais, estavam morrendo, etc. Não por acaso Putin inventou o Batalhão dos Imortais, no qual os parentes dos ex-combatentes participavam desfilando com fotos, por exemplo, dos avós, dos pais, etc. E tal. E gradualmente ele mudou todo este dia, essa festa, para aproveitar deste dia para dar um boom no imperialismo e no patriotismo, no nacionalismo russo. Então, Lula está participando deste projeto. Lula foi por uma série de motivos. Primeiro foi, e é bom relembrar, porque não foi convidado do outro lado, o que já por si só é uma notícia, porque hoje o governo brasileiro não está mais sendo considerado nos bastidores da política, técnicos, que são aqueles que contam, como um governo sério, confiável, alinhado com valores democráticos e liberais. Isso já está bem claro para todos os técnicos da área. Então foi convidado pelo outro lado. E ele foi por uma série de motivos. Ele foi, em parte, porque hoje a Rússia são um aliado do Brasil, e em parte também porque vocês devem se lembrar que Lula já falou que queria receber Putin aqui, não obstante tivesse um mandato de prisão do Tribunal Penal Internacional. E aí o Brasil, como signatário do Tratado do Tribunal, deveria prendê-lo. Ele já tinha falado que podia vir, que ele não ia prender. Obviamente, isso não pode acontecer. Então, se ele for lá sem uma desculpa do dia 9, pegaria também mal, e aí ele foi com a desculpa de ter sido convidado por uma comemoração contra o nazismo, que mesmo assim acaba pegando mal, mas na visão dele, levemente menos. Então, foi para se encontrar com Putin. Para se encontrar com Putin, por quê? Por interesses, por uma questão de interesse. E qual é o objetivo? Além dos acordos sobre terras raras, etc., a ideia é, aquele velho sonho ao qual ele está se referindo, é o quê? É uma nova ordem global. Que significa uma nova ordem global? Essencialmente, sem os Estados Unidos no poderio em cima, ou pelo menos com atores importantes como China e Rússia, desafiando concretamente essa hegemonia americana. Bom, este é o plano. Agora, neste sentido, também pegou muito mal, internamente, inclusive, né? Porque aquela foto típica, daquela foto que ficou bem famosa, onde ele estava sentado perto de vários líderes autoritários, ditadores do mundo, do Egito, Guiné-Bissau, Burkina Faso, Zimbábue, etc., ficou no mesmo evento de cerca de 15 ditadores ao redor do mundo e está se prestando a este papel de intermediário entre Rússia e China. Então, assim, por quê, né? Luiz Felipe antes falou, né? Para que tudo isso? A meu ver, o motivo é muito simples, né? Tem uma certa frustração ideológica, psicológica, inclusive, contra os Estados Unidos, contra o Império, que é uma grande enganação, porque se você acha que ao se aliar da Rússia, da China, você será mais livre, você terá uma condição de vida melhor, você está muito enganado. Essa é a foto a qual eu me referia, exatamente.
E, então, assim, sempre fazendo este papelão. Aí em cima temos o Geraldo Alckmin, vice-presidente, alguns meses atrás, né? Bom, mas, então, assim, a questão qual é? Essa ideia de se aliar à China, tentando, então, se desassociar dos Estados Unidos, mas, na verdade, o que acontece? O que dá a Rússia, a China, ao governo brasileiro que não dá aos Estados Unidos? É muito simples. São governos ditatoriais que, então, toleram, de bom grau, eventuais medidas autoritárias dentro de outros países. Ou seja, deixam fazer aos governos, aos estados, o que eles bem entender. Se você for aliado dos Estados Unidos, você o mínimo tem que se comportar. É claro que os Estados Unidos não são o paraíso no mundo, o que não existe também, mas comparado à Rússia, China, Venezuela, Irã, etc., obviamente são 1000 vezes melhores. Então, assim, se você for aliado dos Estados Unidos, você o mínimo tem que respeitar alguns preceitos democráticos, de direitos humanos, de liberdades, até só para constar, evidentemente, para ter a benevolência dos Estados Unidos. Quando você é aliado de outros países como Irã, Venezuela, China, Rússia, Nicarágua, etc., você governa, você Estado pode fazer o que bem entender, porque estes países toleram de bom grau, eles fazem as mesmas coisas exatamente idênticas. Não por acaso, logo depois da viagem na Rússia, ele emendou com a viagem na China, continuando exatamente neste papel de mudar de trajetória e colocar o Brasil exatamente do lado oposto ao lado que seria o bom senso. É o bom senso, não é nem uma questão ideológica. Né? E hoje estamos nessa posição. Eu fecho dizendo o seguinte, que a raiz do problema, a meu ver, é o seguinte, que alguém ainda se engana, alguém ainda quer acreditar nessa história que o PT seria e Lula seriam pessoas normais, democráticas e moderadas. Isso é objetivamente mentira. É isso que nós temos que entender, que não se trata de uma esquerda normal, civilizada, moderada, que toma banho. Estes aqui são revolucionários, antissistema, antidemocráticos, autoritários. Não tinha lá em Moscou nenhum outro líder de esquerda moderada do mundo. Então lá tem só ditadores e gente autoritária. É isso que é. Se tivesse uma esquerda moderada, no Brasil não estaria lá com certeza.